E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de legislação empresarial. O nosso tema de hoje é sobre os contratos. Na última aula, verificamos o que são os contratos. Os contratos são aquele pacto entre duas ou mais pessoas. Verificamos também que os contratos eles têm grande influência econômica, porque os contratos ele vai trazer dinheiro, muitas das vezes, para os cofres públicos, vai trazer dinheiro para uma região. Então, os contratos ele têm grande relevância no mercado, seja no mercado nacional quanto no mercado internacional. Para que isso aconteça, esse contrato ele tem que fornecer a segurança jurídica. Como verificamos na aula passada, a segurança jurídica é aquela segurança pelo qual eu, que estou fazendo uma compra, porque vocês sabem que comprar e vender é um contrato. Mesmo que não tenha um papel escrito que seja um contrato, mas é um contrato, porque o contrato é um pacto. Então, nesse contrato de compra e venda, eu tenho que ter segurança jurídica, eu que estou comprando, e a pessoa que está vendendo também tem que ter segurança jurídica. Por quê? Porque a pessoa que está comprando, ela tem que receber uma segurança de que ela vai receber o bem, seja bem móvel ou bem imóvel. Ou seja, por exemplo, um carro, um animal, ou então que seja um imóvel, como por exemplo uma casa, um apartamento, um sítio. O comprador ele tem que ter essa segurança de que ele vai receber esse bem. Já o vendedor ele tem que ter a segurança de que ele vai receber o dinheiro do comprador. Isso é a segurança jurídica. Então, para que esses contratos eles tenham força, é necessário obedecer à segurança jurídica, porque um país ele só funciona por meio de seus contratos. Um país ele cresce, se desenvolve por meio de vários contratos. Então, é muito importante a relação contratual e que nessa relação esteja a segurança jurídica. As legislações que abrangem os contratos são o Código Civil, que é uma lei civil, o Código de Defesa do Consumidor, que trata sobre contratos de consumo, assim como a Lei de Incorporação Imobiliária, os contratos envolvendo consumo, como falei, que é pela Lei do Código de Defesa dos Consumidores. Os contratos eles têm a economicidade. O que seria a economicidade dos contratos? Seria que um contrato ele tem que gerar uma renda, em regra. Tá? Vocês vão verificar que existem alguns contratos que não necessariamente vai trazer algum dinheiro, como por exemplo os contratos de doação. Mas em regra, os contratos têm que movimentar recursos financeiros, têm que trazer riquezas, riquezas para um país, riqueza para a pessoa. Não significa, quando eu falo riquezas, não significa que a pessoa vai ficar rica ou milionária, tá, pessoal? A riqueza significa a questão de recurso financeiro, eu trazer algum dinheiro para, seja quem está comprando ou para quem está vendendo. Então, é esse tipo de riqueza. Na economicidade dos contratos, é muito importante a gente entender que nem tudo é dinheiro. Então, nem tudo pode se transformar em dinheiro. Como, por exemplo, eu não posso dispor dos meus órgãos, eu não posso colocar os meus órgãos à venda no mercado. Por exemplo, não posso vender um rim meu, tá? Eu não posso fazer essa venda. Se for fazer uma doação, eu posso desde que eu obedeça à legislação do Sistema Único de Saúde, as legislações que tratam sobre biossegurança. Então, se for fazer uma doação, posso, mas colocar um órgão meu à venda, como por exemplo, colocar um rim meu à venda,
Isso eu não posso, porque apesar de que os contratos eles obedecem à economicidade, que é a economia, o contrato ele traz a questão econômica, ele traz valores financeiros, ele traz riquezas, mas tudo isso tem um limite, nem tudo eu posso sair vendendo. A função social dos contratos. Vocês verificaram que o contrato ele assume uma função social. E essa função social significa a circulação de riquezas. Circulação de riquezas, principalmente dentro de um país, dentro de uma região, porque um contrato ele vai movimentar riquezas, seja questão de recolhimento de tributos, seja prestação de serviços por outras pessoas. Então, o contrato ele sempre vai movimentar riquezas, ele vai trazer riquezas para um país. Então, notem, por exemplo, quando eu faço um contrato de compra e venda, então vamos colocar um exemplo bem simples. Eu vou comprar um sorvete de palito. Então, essa minha compra é um contrato de compra e venda. Aquela nota fiscal do contrato, não, como eu falei, é uma nota fiscal, não é um contrato. Então, aquela nota fiscal é apenas um documento de recolhimento dos tributos. Aquela nota fiscal, aquela notinha, ela não é um contrato, tá? Então, quando eu vou comprar um sorvete, eu estou comprando, eu paguei, daí então, muitos estabelecimentos vão emitir, porque o correto é emitir a nota fiscal, só que aquela nota fiscal não é um contrato. O contrato é o que eu pactuei com o comerciante, é o que eu paguei, é o que ele me vendeu. Isso é o contrato. O contrato é algo invisível e não o papel em si, tá bom? Então, nesse caso, quando eu faço a compra de um sorvete, eu estou movimentando uma riqueza. Por quê? Eu estou fazendo um pagamento para o vendedor ele vai repassar aquele valor para o fornecedor e o fornecedor ele vai pagar a indústria pelo qual ele comprou esses sorvetes. E dentro dessa indústria, quem produziu esses sorvetes são os trabalhadores. Os trabalhadores recebem seus salários. Então, notem que uma simples compra, que é um contrato, eu consigo gerar riquezas, além da questão tributária, que é a questão fiscal. Porque quando eu compro esse sorvete, eu vou pagar imposto sobre essa mercadoria, ok? Verificamos também quais são os elementos que um contrato ele deve ter. Então, verificamos os requisitos objetivos, que são o objeto lícito. Então, eu não posso fazer um contrato com um objeto ilícito. Verificamos também as formas desse contrato, que a forma ela tem que ser compatível com o ordenamento jurídico. Eu não posso fazer um contrato do qual exista alguma proibição na lei. Também os contratos eles adotam elementos subjetivos, ou seja, as partes elas têm que ser capazes para fazer esse contrato. Capazes, quando eu falo, é capazes no direito civil, tá, pessoal? Capazes é aquela pessoa que geralmente é maior de 16 anos. Então, o maior de 16 anos, ele é relativamente incapaz. Então, ele não tem a capacidade plena ainda. Então, os capazes para a lei civil são aqueles acima de 18 anos, ok? É óbvio que vocês vão se deparar com algumas situações do qual vai haver, por exemplo, um contrato de compra e venda com um menor de 18 anos. Como, por exemplo, quando uma criança ela vai até o mercado e compra um biscoito, compra algum alimento. Então, isso é natural que aconteça.
mas a regra é que os contratos eles sejam realizados por pessoas capazes. Então, é óbvio que uma criança ela pode fazer esse contrato de compra e venda. Então, ela pode comprar, por exemplo, um sorvete dentro do mercado. Só que, em contrapartida, uma criança ela não pode fazer um contrato de compra e venda de um imóvel, contrato de compra e venda de um carro, tá? Isso tem que ser realizado por sujeitos capazes. Os capazes são aqueles que têm acima de 18 anos ou aqueles menores de 18 anos, maiores de 16 e menor de 18 anos que sejam emancipados. Daí eles são maiores, eles são capazes para a vida civil. As fases contratuais. Também verificamos quais são as fases, as etapas desse contrato. Então, verificamos que existe a negociação preliminar, que são aqueles atos primários pelo qual pode ser que eu olhe uma mercadoria e eu tenha um interesse em comprá-la. Ou então pode ser que eu vá a um estande de imóveis, que são aqueles estandes que tem os apartamentos, e aí eu olho o apartamento e eu sinto interesse em comprar esse apartamento. Essa fase é a fase de negociações preliminares. Já a fase de proposta é aquela fase que já é documentada. Aquela fase de proposta, eu vou, muitas das vezes, assinar um documento formal e com isso eu vou manifestar interesse em realizar aquela compra. Verificamos também que a última fase do contrato é nada mais do que o próprio contrato. Então eu vou assinar esse contrato, se for necessário um contrato impresso, eu vou fazer a impressão desse contrato, fazer a assinatura, ou então faço assinatura digital. Lembrando que alguns contratos eles podem ser verbais, como por exemplo contratos de compra e venda. Então, nem todos os contratos de compra e venda podem ser verbais, ok? Os princípios contratuais. Verificamos quais são esses princípios contratuais. Verificamos na última aula sobre o pacta sunt servanda, significa que é o princípio da obrigatoriedade do contrato. O contrato ele tem que ser executado. Eu tenho que colocar esse contrato em prática. Esse contrato ele tem que ser realizado como, por exemplo, contrato de compra e venda. Então, uma pessoa ela compra e a outra vai fazer essa venda. Esse contrato tem que ser realizado. Ele tem que ter força de lei. Os princípios da autonomia da vontade. Então, as partes elas têm que se sentir à vontade para poder combinar o contrato, para poder pactuar esse trato. O princípio da boa-fé, que é o mais essencial de todos. Então, eu tenho que ter a boa-fé objetiva. Verificamos o que é ter boa-fé. Agir com boa-fé é agir com probidade, é agir com certeza, é agir com interesses sérios, com interesses de realizar a compra, realizar a venda, realizar o contrato em si. Esse princípio, que é o princípio da boa-fé, ele tem relação com o dever da parte, o dever de honestidade. Então, eu tenho que ser honesto nesse contrato. Eu não posso fazer um contrato enganando alguém. Eu não posso fazer um contrato para fraudar alguma coisa. Eu não posso, por exemplo, fazer um contrato para poder fraudar uma empresa. Então, o princípio da boa-fé, ele guarda essa relação. As formalidades do contrato. Verificamos que um contrato ele pode ser solene e não solene. O contrato solene é aquele que exige alguma formalidade, como, por exemplo, o contrato escrito. O contrato escrito significa que é uma formalidade, significa que ele tem uma solenidade. O contrato não escrito, que é aquele contrato verbal,
ele é um contrato não solene. Por quê? Ele não precisa de formalidade. Como, por exemplo, uma compra e venda de um picolé. Os contratos solenes, vocês verificaram na última aula. Os contratos não solenes. A natureza jurídica dos contratos, vocês verificaram que os contratos eles podem ter natureza jurídica de direito público ou natureza jurídica de direito privado. Os contratos de direito público são aqueles contratos formalizados entre um particular e a administração pública ou entre a administração pública. Isso é um contrato de direito público. As partes no contrato. Então, o assunto de hoje vai ser sobre as partes do contrato. Então, observem que fizemos uma pequena revisão do conteúdo passado e agora vamos entrar mesmo, nos aprofundar no conteúdo sobre os contratos. Então, ainda sobre esse plano teórico dos contratos, temos as partes nos contratos. E quem são as partes no contrato? Então, as partes no contrato são aquelas partes do qual estão envolvidas dentro dessa relação contratual. As partes num contrato de compra e venda é o comprador e o vendedor. Dentro de um contrato de doação, eu tenho o donatário e o doador. Então, as partes, elas sempre serão aquelas do qual ela tem uma relação contratual. Quando eu falo, por exemplo, em contrato de trabalho, no contrato de trabalho, que também faz parte da relação contratual. O contrato de trabalho, ele é um contrato que ele é um contrato não solene. O contrato de trabalho é um contrato pelo qual eu não preciso necessariamente formalizar aquele contrato por escrito. O contrato de trabalho pode ser verbal. Então, eu posso contratar uma pessoa de forma verbal. Aí vocês me perguntam, professor, mas e a carteira de trabalho? E o registro da carteira de trabalho? Não é o contrato? Não. Aquele registro na carteira de trabalho não é um contrato de trabalho, tá bom? Não é um contrato de trabalho. Aquele registro se chama anotação na carteira de trabalho, na carteira profissional de trabalho. Então, aquilo é apenas uma anotação na carteira de trabalho. Não é um contrato. O contrato de trabalho, ele geralmente é verbal. Só que, para ter mais garantia, para ter força, é necessário que o contrato de trabalho ele seja documentado, ele seja impresso, ele seja assinado. Então, muitas empresas atualmente estão, além de fazer anotação na carteira de trabalho, as empresas também estão imprimindo o contrato para que o colaborador, que é o empregado assine esse contrato. Ele leia, obviamente, o contrato e faça assinatura. Então, vocês observam que no contrato de trabalho, esse contrato de trabalho, ele também faz parte da relação contratual. Só que esse contrato de trabalho, ele não é regido pelo Código Civil, mas sim pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas observem que estamos falando de um contrato. Então, quais são as partes no contrato de trabalho? As partes no contrato de trabalho vai ser o empregador, que é o dirigente da empresa, e o empregado. O empregado é aquele que vai realizar as atividades, que vai estar em relação de emprego. Então, as partes elas são diversas. Eu posso ter o vendedor, comprador, eu posso ter como parte um empregado, um empregador, eu posso ter um contrato de fornecimento, então é um contrato entre o fornecedor
e a pessoa que recebe o fornecimento dessas mercadorias. Eu posso ter um contrato de depósito, em que haverá o depositante e o depositário. Eu posso ter vários contratos, tá, pessoal? Assim como os contratos de financiamento, os contratos de locação, os contratos de empréstimo. Então, são vários contratos. E são várias as partes nesse contrato. Os contratos, eles podem ser unilaterais. Os contratos unilaterais são contratos estabelecidos que as regras são estabelecidas por uma pessoa. Contrato unilateral. Um exemplo de contrato unilateral, eu tenho o contrato de doação. Então, o contrato de doação, o ônus inteiro é meu. Eu que sou o doador, eu que vou doar, então esse contrato é unilateral. Ele parte da minha única vontade. Contrato de mútuo, que é aquele contrato de empréstimo. O empréstimo também parte da minha única vontade. Então, cabe a mim emprestar ou não a coisa ou bem. Então, esses são tipos de contratos unilaterais. Mas a regra dos contratos estabelece que os contratos eles têm que ser bilaterais. Mas, como vocês verificaram, existem as exceções, que é como, por exemplo, o contrato unilateral, que é nessas situações. O contrato bilateral é aquele contrato do qual existem duas partes. As duas partes, elas vão estar presentes nesse contrato, como, por exemplo, o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é um contrato bilateral. Então, esse contrato significa que existe o comprador e o vendedor. Então, o comprador, ele quer comprar aquele objeto. O vendedor, ele quer dispensar aquele objeto, mas em troca, ele quer um interesse econômico. Então, ele quer uma renda, ele quer um valor em troca. Trata de um contrato bilateral entre duas pessoas. Existem contratos plurilaterais, que são realizados por mais de duas pessoas. Os contratos eles são classificados em gratuitos ou benéficos. Então, os contratos gratuitos, também são chamados contratos benéficos, são aqueles contratos do qual não vai ter uma contrapartida, como, por exemplo, contrato de doação. Vamos supor que o professor quer doar uma casa para uma ONG. Então, quando eu faço essa doação para a ONG, eu, professor, eu não vou cobrar dinheiro dessa ONG. Eu simplesmente vou doar meu imóvel. Eu não estou esperando receber nenhum proveito econômico. Eu não estou recebendo nenhum valor financeiro. Então, esse tipo de contrato é considerado um contrato gratuito. Então, quando se fala de contratos de doação, esses contratos são contratos gratuitos. Quando eu empresto um dinheiro para um amigo, nesse caso, eu estou realizando um contrato gratuito. Então, eu estou emprestando um dinheiro para esse amigo. Dessa forma, esse contrato é um contrato gratuito, porque esse meu amigo ele não vai ter que me remunerar. Ele simplesmente vai ter que pagar de volta o que eu emprestei, só. Até porque não podemos fazer contrato de empréstimos iguais aos contratos bancários. Eu não posso fazer esse contrato de empréstimo, digamos que colocando um valor a mais. Não posso, porque isso é agiotagem, é ser agiota, é cobrar por conta de emprestar. Então, é proibido pela lei, tá bom, pessoal?
Contratos onerosos são aqueles contratos pelo qual eu vou receber uma contrapartida. Então, alguém vai vender alguma coisa e, em contrapartida, vai receber algum dinheiro. O contrato de compra e venda é o mais comum de contrato oneroso. Então, o tipo oneroso, contrato oneroso, quando eu falo sobre compra e venda, ele é o mais que se enquadra nessa categoria de contrato oneroso. Porque o contrato de compra e venda em si, ele é oneroso, ele envolve dinheiro, ele envolve contrapartida. Alguém está abrindo mão de um patrimônio em troca de receber uma contraprestação, de receber um recurso financeiro. Outras classificações do contrato. Dentro desse contrato, eu tenho algumas outras classificações, como, por exemplo, contrato aleatório. Quando eu falo em contrato aleatório, significa que é aquele contrato que depende da sorte. Observem que a palavra alea significa sorte. Então, eu dependo da sorte. Eu tenho como exemplo de contrato aleatório, contrato de seguro. O contrato de seguro pode ser um contrato de seguro de um carro, ou um seguro de vida. Eu dependo, teoricamente, da sorte. Por exemplo, um contrato de seguro de um carro. Eu dependo da sorte para receber um dinheiro. Eu dependo da sorte de o meu carro bater e eu receber um dinheiro por conta disso. Notem que essa sorte não é a sorte que a gente pretende ter, né? Ninguém quer ver o carro batido na rua. Mas é um contrato que o contrato em si ele vai depender de acontecer algo imprevisto, algo que seja aleatório, como por exemplo uma batida de carro. Seguro de vida, eu dependo da sorte de a pessoa ela de repente ir a óbito. Não é um caso de sorte como a gente imagina, né, pessoal? Porque assim, uma pessoa morrer não seria sorte, mas sim um azar. Mas quando eu falo de um contrato de seguro de vida, esse contrato ele depende de acontecer um evento aleatório, de um evento do acaso. Então, quando uma pessoa faz um seguro de vida e de repente ela morre, aconteceu. Então foi algo aleatório. Não tinha como fazer uma previsão disso. Então, trata de um contrato aleatório. Outro contrato aleatório, que sim depende da sorte, é o contrato de aposta. Então, nesse contrato de aposta, como por exemplo, apostar na Mega Sena, depende da sorte. Então, é um contrato aleatório. Lembrando que aquele recibo que tem os números dos jogos, aquele recibo que é o comprovante de pagamento, aquilo não é um contrato, tá, pessoal? O contrato do jogo de aposta vai ser um contrato pelo qual vai ser esse contrato, ele é algo que não está no documento impresso em si, tá? Porém, é um contrato que ele existe. Ele simplesmente existe e ele não precisa de uma formalidade. Aquele recibo se chama bilhete da aposta e não é um contrato. Os contratos comutativos. Diferente dos contratos aleatórios, que são aqueles contratos que dependem da sorte de acontecer algo aleatório, os contratos comutativos ele depende de algo fático. Por exemplo, um contrato do qual eu tenho um imóvel na planta. O imóvel na planta é algo fático, então eu preciso de ter a metragem específica, eu preciso saber quantos quartos vai ter aquele imóvel. Qual é o tamanho real daquele imóvel?
Então, é algo que, ainda que esteja na planta, em construção, é algo que eu sei que vai se levantar, que vai virar um prédio e eu vou conseguir morar. Então, é algo real. Eu não estou falando de algo a depender da sorte. É algo que vai acontecer. Isso se chama contrato comutativo. Contrato comutativo, um outro exemplo de contrato comutativo, é um contrato do qual eu vou comprar uma bicicleta. Esse contrato, ele é comutativo. Ainda que, por exemplo, vamos supor que eu compre essa bicicleta pela internet. Mesmo que demore um tempo para chegar, pode ser que essa mercadoria seja extraviada, pode ser que alguma coisa aconteça ruim. Mas, teoricamente, eu sei que eu vou receber a bicicleta e o vendedor sabe que eu vou pagar por essa bicicleta. Então, contrato comutativo significa que ele vai acontecer, ele não depende da sorte para poder existir. O contrato de adesão é aquele contrato que existem cláusulas pré-estabelecidas. O contrato de adesão é o mais comum de todos. Por quê? Todos nós já assinamos algum contrato de adesão, como, por exemplo, um contrato de linha telefônica, ou um contrato do celular, do aparelho celular, contrato de internet. Aquele contrato da internet não já vem um modelo específico? Geralmente sempre vem um modelo específico do qual eu vou ler e no final eu vou assinar. Eu não vou estabelecer cláusula nenhuma. É um contrato que já é pronto. Um outro exemplo seria aquele contrato quando você faz aquela assinatura das políticas de privacidade dentro de um site, dentro do Instagram, dentro do Facebook. Quando você faz aquela assinatura, você está fazendo um contrato, você está assinando um contrato. Só que observem que aqueles termos do contrato, ele já é pré-estabelecido. Você não vai modificar nada dentro daquele contrato. Você simplesmente vai ler e vai assinar. É um contrato pelo qual ele já é prévio. É um contrato do qual eu não combino nada. Eu vou verificar se eu aceito ou não as condições. O contrato paritário já é o contrário. O contrato paritário significa que eu vou estabelecer as regras também. As duas partes que estão envolvidas no contrato vão estabelecer suas regras. Então, qualquer um pode fazer alteração do contrato. Então, é diferente daquele contrato de adesão, porque no contrato de adesão, as cláusulas elas já são estipuladas. Eu só assino se eu concordo ou não com os valores a pagar, ou então com as políticas. Eu anoto se concordo ou não. Então eu tenho essa opção de assinar o contrato ou não assinar o contrato. A extinção do contrato, ela se dá por forma natural, que é o cumprimento do contrato. Então, a extinção do contrato de compra e venda, ela se dá com o pagamento e com o recebimento da mercadoria. Daí, extingue o contrato de compra e venda. Então, a causa natural da extinção do contrato é a finalização dele por vontade das partes, por cumprimento de todas as obrigações. A extinção do contrato também pode se dar por meio da rescisão. Pessoal, espero que tenham aproveitado bem a aula, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não entendam algum assunto, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou responder a todos. Então, peço que curtam a minha página, que se inscrevam no meu canal, dê um like no meu vídeo. Até a próxima!